Salve, salve! Estamos aqui para mais um episódio do Videocast Transmissão ao Vivo, né? A gente vai sempre conversar com pessoas interessantes, contando histórias interessantes. No episódio de hoje, a gente praticamente chegou voando aqui, né, cara? A gente está com um grande parceiro aqui, Tom Onofre. Bem-vindo, Tom. Como é que você está? Tudo bem? Grande honra, tudo ótimo. Quero aqui compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência aqui. Bom, prazer ter você aqui, cara. O Tom, eu conheci ele pela internet, a gente nunca trabalhou junto. Eu assisto as coisas que ele posta lá. Gosto muito não só da pilotagem dele, mas do sistema que ele usa, né? Porque muita gente que trabalha com drone sabe que, cara, existem vários sistemas para a gente fazer essa captura de drone, né? Então, hoje aqui a gente vai conversar justamente sobre as possibilidades de como inserir um drone dentro de uma live, né? Pô, primeiro, Tom, eu queria falar um pouco desse rolê, assim, pô, como que você sente que os clientes, né, que a galera te contrata, percebe a diferença de transmissão quando tem uma câmera on-board ou quando tem um drone, né? Eu falo muito que a gente entregar o feijão com arroz é, né, obrigação nossa, né? Fazer as câmeras chegarem e tudo mais, mas quando a gente consegue colocar coisinhas extras ali, no caso um drone, no caso uma câmera on-board, eu acredito que isso, cara, aumenta muito, né, cara, a nossa qualidade de entrega, né? O que você sente na prática, assim, quando você entrega os trampos, a galera, como é que é esse retorno da galera para você? A gente percebe um aumento de engajamento imediato, né? Porque é o que você falou, feijão com arroz, bem produzido já é uma coisa espetacular, mas quando você coloca um negócio desse, que é uma novidade, pouco difundida ainda, a repercussão que isso traz é visível na hora, no próprio chat da transmissão, você já vê o pessoal falando isso. Um exemplo disso, no fim de semana passado, eu cobri o Brasileiro de Rental Kart, fui lá na Granja Viana. Com o Tom, inclusive, Tom, grande parceiro. O Tom me indica muito para trabalhos também, eu gosto muito do trabalho. O Tom é aquele povo, né, cara? O Tom é aquele cara que você vê ele trabalhando, ele tá operando o OBS, ele tá fazendo a narração, ele tá operando a câmera. Você olha pro cara e fala, o cara tem 6 braços ali, cara, como é que ele consegue, né, cara? E faz bem ainda, eu gosto muito do trabalho dele. É um cara que você tem que trazer aqui para entender essa cabeça dele. Sem dúvida. Né? Como é que ele roda desse jeito. Então, foram 3 dias de evento, eu estive no sábado e no domingo lá. 12 horas de transmissão cada dia. E lá, como tem delegação de tudo quanto é lugar, Goiás, Maranhão, Amazonas, lá do sul, lá de cima, tal. O pessoal nunca tinha visto isso. O próprio comentarista falava que ele estava lá surpreso de ter uma tecnologia dessa disponível para um evento desse. Até então ele só tinha visto em NASCAR, Fórmula 1, talvez na área dos boxes, sem dúvida, ali, sabe, algo assim. E não num evento de kart rental, com o drone lá em cima dos caras, com uma câmera ao vivo também, que é difícil de fazer. Então, o próprio comentarista, que é experiente em corridas, estava surpreso com isso aí. Então, não tenha dúvida. Eu mesmo que trabalho com isso, cara, quando a gente consegue colocar um drone numa transmissão, cara, pra gente, assim, dá uma satisfação enorme, né, cara? Porque a gente percebe que, assim, pô, você faz muito corrida de kart, a gente também atua muito nessa área. Pô, o kart, cara, se você tem um movimento, né, cara? Se você tem ali uma câmera perseguidora, se você tem... Pô, isso muda totalmente a experiência de assistir, né, cara? É um pouco daquilo que você estava falando. Isso aumenta, engajamento na hora. O cara começa a comentar, o cara começa a distribuir isso para outras pessoas, né? Eu percebo que muitas vezes, quando a gente manda orçamento, a primeira coisa que a galera questiona, assim, quando tá caro, né? Pô, mas tá com drone? Vamos tirar o drone. E dá uma dó, cara, porque a gente sabe que o drone é justamente... Fala, pô, prefiro tirar uma câmera, bicho, e ficar com uma câmera a menos na pista, mas ter o drone, do que... Mas ainda está num processo que a gente ainda está nesse convencimento dos clientes, mostrar para eles que vale a pena. Isso é um desafio da cobertura de drone, que é o seguinte, o equipamento é custoso. As câmeras são custosas, a gente entende, mas geralmente as câmeras já são um patrimônio da própria produtora. Exato. E se aluga, às vezes, paga uma diária ali, né, enfim... Diferente do setup do drone, que é um setup específico do piloto do drone, que ele tem que ter aquilo ali, é um baita investimento. Então, um desafio da transmissão é você conseguir encaixar isso
num budget que caiba num evento desse, por exemplo, de kart. Porque uma coisa é você fazer uma transmissão para NASCAR, Stock Car, seja lá o que for. Não vai ser R$1.000, R$2.000, vai fazer diferença. Exato. Outra coisa é fazer um torneio de kart rental, que qualquer R$1.000, R$2.000 pode fazer diferença. Né? Pode tirar alguém do staff, uma diferença dessa. Então, o meu setup teve que amadurecer nesse sentido também, em ser algo viável. Porque o céu é limite com os drones. Eu posso gastar R$100.000 no drone. Entendeu? Mas eu não devo. Eu posso, mas Sim. eu não devo. Né? Difícil é depois quem pague essa diária, né? Mas, assim, é real, assim. Me fala um pouquinho, cara, assim, desse benefício que você encontrou aí, essa solução que você encontrou, de como melhorar essa conversa do drone com o teu controle ou o teu óculos. Legal. Foi uma longa jornada, tá? Foi uma caminhada grande. Comecei com o FPV lá atrás, em 2019, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia ali, né? Comecei do zero no FPV e até então, quando você entra nisso, você acha que drone é tudo igual, que o controle é tudo igual, o óculos é um óculos de realidade virtual, não é um óculos de realidade virtual, pelo amor de Deus, né? Então, desculpa até te interromper, eu acho que você me deu uma deixa boa. Me explica a diferença do FPV para os drones, né, que são Operados por GPS ou cinemáticos. cinemáticos, né? Qual que é a diferença entre eles? O que o FPV faz que os drones normais não fazem? O drone por FPV, ele tem a câmera de pilotagem no drone e o piloto pilota com aquele óculos, com o controle, e ele não tem assistência nenhuma de pilotagem. Com ele eu consigo chegar a 200 km por hora, dependendo da minha montagem. Ele é totalmente customizável, né? E não tem assistência. Assistência se diz GPS, por exemplo. O GPS ou qualquer outra coisa, sensores de colisão. Você não consegue mandar ele voltar para a base. Return Você tem que pilotar ele até a tua base. Exatamente. Né? Eu posso incrementar sistemas de GPS nele, mas isso já vai tornando ele pesado, tendo menos autonomia e tudo mais. Né? Para você ter o máximo de performance e autonomia, você precisa tirar coisas, tirar peso. Então, o GPS vai embora, sensores de colisão, carenagem, todo esse tipo de coisa não existe no drone FPV. Tá? Diferente dos drones cinemáticos, que são aqueles operados por GPS, que tem um GPS embutido, sensores de colisão e tudo mais. Eles têm um aplicativo ou um software do fabricante que você baixa no seu celular, você vê na tela do celular. E nesses drones você está operando o drone. Operando. E não pilotando. Certo? Então, pelo GPS, pela telinha do celular, você indica onde o drone quer ir, ou onde você quer que o drone vá, né? Coordenadas e tudo mais. Dá para ser no joystick também, com assistência. E o drone vai até lá e fica parado lá. Acabou. Né? Você não consegue perseguir um carro com ele, você não consegue perseguir uma moto, um kart. Ele não é feito para isso. A galera usa muito em publicidade, planos mais bonitos, lentos, né? Aquele plano geral. Né? A galera são usos um pouco diferentes. São diferentes. Assim, né? A qualidade de vídeo desses drones cinemáticos é muito maior. Não, tem alguns drones desses, inclusive, que a galera carrega RED, né? Carrega câmeras de cinema, assim, né? Mas eu queria entender, assim, por exemplo, você pilota e não opera. Sim, isso para mim ficou muito claro, você descreveu com maestria. Agora, vou te dar um exemplo. Se eu quiser um plano parado com FPV, qual que é a dificuldade que você tem no FPV de me dar um plano parado, coisa que num drone... Né? Enfim, cinemático é o padrão, ficar ali paradinho, até às vezes aquele efeitinho de time-lapse, que o drone está parado, fazendo um time-lapse, aquilo é lindo, mas ele é uma característica desse tipo de drone. Com o FPV é possível fazer algo assim? Quase sim, quase não. Por quê? A câmera do FPV é fixa. E isso é uma baita diferença em relação ao cinemático. No cinemático... Você não tem tilt e pan na câmera. É o gimbal. Você tem que apontar o drone para onde você quer. Como é que eu aponto o drone para baixo? Como é que eu aponto a câmera para baixo? Certo? Com o drone olhando para baixo. Ele vai para baixo. Já no cinemático, eu conseguiria parar, o próprio drone para e abaixa a câmera. E o gimbal é estabilizado. Então, o próprio drone vai te entregar, o cinemático, né? Vai te entregar a imagem estabilizada na saída. Sim. No FPV, não existe estabilização, certo? Então, quando tem que fazer algum take parado, eu tenho que estar mais na altura do solo para pegar, né, o ambiente,
um canto da pista, por exemplo, que é o meu caso, né? Controlar no dedo nunca vai ser 100% parado, então eu sempre vou estar fazendo algum movimento para segurar, brigando com o vento e coisa e tal, né? E a imagem não é estabilizada lá. Então, tem duas dificuldades. Ficar parado no FPV já é complicado, né? Com treino você consegue, mas não fica 100%. E a câmera é fixa. Se a câmera é fixa, então eu não consigo fazer pan e tilt para cima, para baixo, eu não consigo fazer isso. Essa é a questão. Não, é incrível. É bem isso, né? Uma coisa é você apontar o drone, outra coisa é você girar a câmera, né? Com a cabeça remote ali, né? Então, são finalidades diferentes. São finalidades diferentes, exatamente. E acredito que para a corrida, o FPV, ele vai te trazer essa questão real de você estar correndo. A sensação de que você tá lá, cara, é muito mais realista, assim, é muito mais presente do que quando você tá ali flutuando, fazendo aquela panorâmica, né, cara? Assim, dá realmente essa sensação, né? E aí entra um pouco essas questões de habilidades, né? As habilidades de saber o que é um plano bonito, saber o que é um plano sequência interessante e saber pilotar o negócio, né? Isso. Tipo, como é que é para você essa diferença, assim? Uma coisa é você entregar uma imagem bonita cinematográfica, outra coisa é você acompanhar em alta velocidade, acompanhando o movimento, né, que o carro está fazendo, que você não necessariamente sabe para onde ele vai. Como é que você pegou essa manha, assim, cara? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha que me preocupar com 3 aspectos para drone com transmissão ao vivo. Estava falando especificamente agora de transmissão ao vivo. Primeiro aspecto é a pilotagem. Segundo aspecto, o equipamento. E terceiro aspecto, a transmissão em si. Então, são 3 pilares. Tá? Vamos falar de pilotagem, que é mais ou menos o que você está falando aí. Quando a gente está fazendo a transmissão ao vivo, a gente tem que ter na cabeça que o público que assiste uma transmissão ao vivo não é um público que pilota drones. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a pilotar drone, a gente manda muita coisa na comunidade de drones, né? Para os amigos que pilotam FPV e tal. E para essa comunidade, quanto mais radical, melhor. A técnica, a velocidade, isso tudo, assim... Sabe? Eles ficam medindo a sua habilidade pelo tanto de manobra que você faz. Sim. Eu comecei nessa pilha antes de fazer ao vivo. E aí logo eu percebi que se eu ficasse nessa pilha eu ia dar ruim. Por quê? O cara que está assistindo a transmissão é desde o pai do piloto, a avó dele, ao seu telespectador. Você está transmitindo para 1.000, 2.000 pessoas. Ele não está muito preocupado com a sua técnica de pilotagem. Ele quer ver se você está mostrando o filho dele decentemente, se pegou a curva inteira, se pegou a ultrapassagem. Isso, é outra questão. Então, você já percebeu que o negócio é diferente. Eu vou te dar um exemplo prático, tá, disso aí. Na primeira transmissão que eu fiz, em 2022, né, eu ainda estava naquela vibe de nossa, eu tenho que fazer manobras radicais e tal. Lá na Granja Viana, um dos traçados tem um miolo, que faz um zigue-zague. Certo? Os pilotos vêm, entram no miolo, fazem um zigue-zague para cá e para lá. Eu comecei fazendo a transmissão grudando nos karts e circulando o zigue-zague com eles, grudado atrás deles, certo? Começou a bater no chat, gente falando que estava assim, nossa, dá uma impressão ruim, dá uma náusea, dá uma tontura. Muito movimento. Porque às vezes o cara está numa TV grande assistindo, não está só no... Né? Já tem essa questão que não é uma imagem estabilizada, em alta velocidade, com muito movimento. E realmente. Aí eu tenho que inclinar o drone. E você pega um senhor de 60, 70 anos, para ele isso não pra causa... ele tá assim na televisão, assim, ó. Então, porque eu inclino o drone para cá, inclino o drone para lá, né? Aí começou a cair a ficha. Hoje, nessa transmissão que eu fiz nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro, tinha esse mesmo zigue-zague. E como é que eu fazia a cobertura do miolo? Passando direto. E os karts fazendo. Entendeu? Então, assim, se eu quiser ficar exibindo minha qualidade de piloto de drone, a transmissão perde. Então, esse é um pilar que eu tive que assimilar. Falar, peraí, a estrela não é o drone, a estrela é quem está lá embaixo. Eu tenho que entregar para o telespectador uma imagem que ele consiga ver e não ir correndo para o banheiro vomitar depois, de náusea. Então, isso é um ponto que a gente assimilou. Pilotagem. Segundo ponto, equipamento. Né? Eu logo percebi que os equipamentos padrão que o pessoal de FPV voa não encaixam na transmissão ao vivo. Por alguns problemas. Primeiro, segurança. Certo? E segundo, autonomia. Vamos pegar um exemplo.
Se você começar no FPV, agora, você vai entrar num grupo FPV, os caras vão falar, pega um drone 5 polegadas com a potência de não sei o que de motor, que tem um alcance de não sei o que você vai poder girar e não sei o que, blá, 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 blá. Tá bom, eu vou pegar esse drone para vocês verem, tá? Um cara desse aqui. Olha só o tamanho disso aqui. Esse normalmente é o drone de entrada para FPV ou não? Isso aqui é o mais difundido. Mais difundido, é que a galera mais usa. Que é o 5 polegadas, o famoso 5 polegadas. Aqui dá para ver bem o que ele comentou, que não tem a carenagem, né? A gente vê que é um drone só a carcaça, né? Justamente, eu acho que essa questão que você falou de peso, né? De evitar coisas à toa, né? Que tem aí. Isso aqui é fibra de carbono, então, para ser mais resistente, geralmente ele é montado, ele é comprado. Existem versões compradas, mas os pilotos gostam de montar. E ainda bem que eu sei montar, porque senão eu não conseguiria continuar nisso, porque requer muita manutenção, né? Isto aqui, então, é o que se usa de padrão para ingressar no FPV. Um drone 5 polegadas, certo? Você vai em qualquer grupo de FPV, os caras vão falar, compra um 5 polegadas, que ele vai pesar aqui perto de 500 gramas com a bateria, só a bateria tem mais 110, então estamos com 600 gramas aqui, ok? Com autonomia de voo de 3 a 4 minutos. E a câmera dele, o que é? Uma câmera Full HD? Aí você coloca o que quiser. Você pode ter essa estrutura com a câmera que você quiser. Coloca a GoPro aqui em cima, se for o caso. Legal. Se você vai fazer um trabalho de videomaker, né? Você vê muito isso. Sim, sim. Não é esta câmera de pilotagem que grava. É uma GoPro que vai, em cima. E aí você já coloca mais 160 gramas. Você está pesando 700, 800 gramas. 700, 800 gramas com um drone que chega a 120 por hora, voando por cima das pessoas, é um perigo grande. Certo? Então, isso é uma preocupação que quem vai transmitir ao vivo tem que ter. Eu vou cobrir drift, igual o Climb lá, né? Que você falou, ok. Certo? Você está voando por cima de carros, menos mal. Sim. Se bater num carro, a chance de alguém se machucar... Você vai ter o prejuízo, né, da lataria do carro, mas... Eu queria até falar disso. Você já teve acidente de drone? Ao vivo? Ao vivo, na pista? Tipo, você chegou a interromper uma corrida já? Não, não. Porque o meu drone é feito para passar por cima. E no briefing dos pilotos eu falo, do kart. Passa mesmo. Passa por cima. E eu já fui atropelado várias vezes já. Umas 2 vezes, né? Eu conto essa história depois. Legal. Mais pra frente. Legal. Então, isto é um padrão para quem vai começar FPV. Tá. Se você entrar em qualquer grupo FPV, ele vai falar, compre isso, porque se não for isso, não é FPV. E falando de investimento, Tom, quanto é que custa um drone desse aqui? Você consegue montar de R$1.000 a R$4.000, dependendo dos componentes. Então, é bem largo o espectro, né? Você pode ter uma bateria X, você pode ter antena X, você pode, enfim... Motores X, mais potentes, menos potentes, várias marcas, vários players, né? Tem um mercado de peças usadas bastante interessante também, que também ajuda a fomentar isso, né? A controladora, que é o cérebro que está aqui dentro, enfim, tudo isso. Fora o sistema de rádio, fora o óculos. Não estamos falando... Né? Isso aqui só do equipamento que voa. Continuando, já percebi que isso aqui não ia dar. Por quê? Okay? Por causa do perigo de eu cair disso aqui em cima de alguém. Tá. E a autonomia. Imagina só, eu subo e aí o diretor não me chamou ainda e eu tô lá. A hora que ele me chama, eu tenho 1 minuto de voo. Acabou a bateria. Tem que voltar. Olha, diretor, não consigo. Esse você fica quanto tempo no ar? Com esse aqui... 4 minutos 4 no minutos. máximo, porque ele tem muita potência. Esse cara é o que eu uso para fazer uma perseguição pesada. Lá no Rio Climb tem que ser um desse, porque senão não alcança os carros. Porque eles são realmente muito rápidos. Muito rápido. Ele chega 0 a 100 em 1 segundo. Dependendo da montagem que você fizer, ele chega a 200 por hora fácil. Okay? Só que a autonomia vai assim, certo? Então, beleza. Para o meu tipo de transmissão, isso não resolve. Percebi, então, que eu precisava de um equipamento mais leve e com mais autonomia, certo? O que eu fiz, então? Vou pegar aqui. Esse cara é o cara que eu uso hoje. Tá? Estamos saindo de 700 gramas para 196 gramas. Ok? Lógico que eu tenho algumas perdas, né? Então, olhando aqui fisicamente o tamanho deles, menos asa, menos hélice significa menos propulsão, então eu teria que gastar mais energia para chegar na velocidade desse, né? Porém,
Vamos ao objetivo. Meu objetivo não é ter um drone de 200 por hora, é ter um drone leve que me dê autonomia. Com esse cara eu consigo ficar 12 minutos Já em pista. né? 3 vezes mais do que o outro. Exato. Eu já cheguei a ficar 4 minutos pairando em uma curva esperando o diretor me chamar para eu cobrir alguma coisa. É bem que você falou, se fosse no caso com aquele, ia chegar na hora da ação, você ia estar, ou ter que voltar porque está acabando a minha bateria. Né? Exatamente. E realmente é difícil a gente prever, né? Sobe e já entra no ar. Normalmente você precisa subir um pouco antes, ficar ali. Esperar os caras darem uma volta. Tem o tempo até chegar ali onde você está, né? Exato. Tudo isso foram coisas que eu fui passando nessa experiência que me fez chegar nisso aí, tá? A minha primeira transmissão eu não fiz já com esse equipamento. Eu fiz com equipamento que não era adequado e fui descobrindo o que precisava. E esse, no caso, é mais barato que aquele? Ou não. Ele é mais caro? Esse é mais caro. São peças mais específicas, tá? Este pode ficar mais caro e este pode ficar mais barato, mas para o meu setup eu tive que montar um mais caro, desse aqui. Okay? Esse setup aqui custa R$ 1.300 mais ou menos, só o drone. Só o drone. Sem contar rádio, sem contar... Tá. Bateria, você trabalha com quantas baterias normalmente? 12 baterias. 12. Tá? As baterias são muito dá menores. tempo de recarregar fácil? Assim? Dá. Eu aprendi, peguei esta manha com o tempo. Então, aqui dá para ver? Não, aqui é só para vocês verem a diferença, certo? Isto aqui, então, é uma bateria de 4 células. E esta aqui pesa 56, 58 gramas, dependendo do conector. Né? Esta aqui já está lá para 120, 140 gramas. Okay? Só essa bateria já pesa quase o meu... O que é o drone aqui. Meu drone todo. Né? Então, qual que é o objetivo? Ficar no ar o mais tempo possível. E se acontecer algum problema, eu não machucar ninguém. Se eu cair com isso aqui no capacete, no piloto de kart, eu não machuco ele. Se cair com isso aqui, complica. Entendeu? Se o cara o piloto do kart atropelar o meu drone, ele vai ser cuspido ou ele vai se despedaçar sem nenhum problema, como já aconteceu. Se for com isso aqui, provavelmente vão ter peças na pista que podem causar algum problema. Tá? Então, prioridade número 1 foi ter a segurança e a prioridade número 2, ter a autonomia. Então, a gente falou da pilotagem, equipamento. Do equipamento. Agora vamos na transmissão em si. Beleza, eu tenho meu equipamento. Como é que eu vou fazer isso aqui, transmitir uma imagem? Uma coisa é você ver e gravar, né? Beleza, você grava, tal, mas como que você põe isso ao vivo, né? Exato. Esse é o desafio. Porque assim, se você for no Instagram de drone racer, drone FPV, procurem aí, você vai ver um monte de vídeo animal de perseguição de carro, né? Com a qualidade 4K e tudo mais, que é o cara com uma GoPro gravando. Depois estabiliza, já tem um estabilizador da própria GoPro, depois ele estabiliza no Premiere ainda e te sobe o arquivo editado, com a imagem tratada, e você tem aquele padrão de qualidade perfeito. Né? Os erros e os tombos que ele levou não vão aparecer. E é esta a questão da transmissão ao vivo. Os erros e os tombos vão aparecer. Então você tem que pensar nisso. Tá? Na corrida do brasileiro de rental kart, o comentarista me pediu no rádio para eu fazer uma perseguição próxima à bandeirada. E eu fiz essa perseguição próxima à bandeirada. E logo depois da bandeirada tinha um poste, que eu nunca tinha percebido esse poste. E aí eu tive que fazer uma manobra brusca para desviar desse poste. Né? Fiz a bandeirada e saí. E o próprio comentarista falou, nossa, que desvio, não sei o quê. O pessoal no chat também viu essa manobra. Quer dizer o seguinte, numa edição de videomaker, você não viria isso. Seria a bandeirada perfeita indo para o pôr do sol. Um negócio com uma música de fundo. Dá para você repetir o plano, faz mais uma, se não ficou bom. Né? Esse take do desvio do poste seria escondido, né? Sim. Cortado. Né? Na transmissão ao vivo não tem isso. Então você tem que pensar nisso. No aspecto de transmissão seria o que o diretor quer que eu entregue, algo mais radical, grudado nos caras, ou não. Um plano mais sossegado e deixa os caras correr. Eu tenho equipes que me contratam que querem... Um quer um e outro quer outro. Entendeu? Lá o Tom da KGV, ele quer ver o circo pegar fogo, vamos atrás dos caras e tal. Mas se eu pegar o pessoal lá de Interlagos, da FATV, eles querem planos mais sossegados. Né? Então, esse é um aspecto que você tem que pensar. Outra coisa, como eu vou entregar, agora entrando mais no seu aspecto, como eu vou entregar esse sinal lá na switcher?
Isso é um ponto importante. Inclusive, eu acho que isso é o divisor de águas, cara, porque eu vejo muita gente que foi para o FPV, que quis entrar na transmissão achando que o equipamento que ele tinha era suficiente. Pô, eu já fiz transmissões que a gente recebia pelo óculos da DJI com o logo da DJI ali, né? Pô, eles não estão patrocinando meu evento para me colocar um logo tipo, toda vez que vem uma imagem de drone. Então, no caso, a gente teve que dar um zoom na imagem dentro do VMix para esconder o logo, e aquilo, pô, foi ruim. Você dá um zoom, você perde qualidade, né? Enfim, então, assim, eu vejo muita gente que quer entrar no mercado de transmissão, mas não tem essa terceira questão que você está falando, que é o equipamento para fazer isso ser transmitido decentemente, né? Em Full HD, com base limpa, né? Sem informação de logo. Como é que você faz isso? Então, isso é um aspecto interessante que precisa prestar atenção, porque existem poucos sistemas disponíveis que dê para você usar. Tá? Há uns 3 anos atrás, a decisão em cima disso era só uma encruzilhada. Eu vou transmitir em analógico ou vou transmitir em digital. Porque existia só um player digital. Né? Então, eu vou para cá, vou para cá. Okay? A primeira transmissão que eu fiz lá no meio de 2022 ali, foi em analógico, que ele entrega 640 por 480. Tá. Okay? Uma resolução bem baixa, mas era o que tinha low cost na época. Tá? Com o passar do tempo, foram evoluindo os sistemas digitais e hoje a gente tem 3 sistemas disponíveis. Um deles é o DJI, que você falou, tá? Que é o que consegue entregar a melhor qualidade possível. Porque a DJI é mestra nisso, porque ela vem desse know-how de drones lá de trás. Uhum. E ela pegou os sistemas de vídeos cinemáticos dela, operados por GPS, que são muito bons, e conseguiu fazer isso em FPV. Então, o sistema de transmissão de vídeo da DJI tem 3 gerações já, V1, V2, e agora está no O3. Né? É o melhor que se pode ter, a um custo elevado. Aí nós estamos falando aí de sistemas que custam 5 mil a 10 mil reais. Né? E tem esses problemas como esse que você pegou. Por ela ser proprietária, ela limita algumas coisas. Dependendo do tipo de óculos que você usar, ele vai colocar o logotipo dela e você tem que recortar. Né? Ou você teria que usar um smart controller, que é um outro tipo de rádio, que tem a saída HDMI nativa. E às vezes não é nem só saída HDMI, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente trabalha com mesa de corte da Blackmagic, por exemplo. Minhas câmeras estão chegando em 60i. Às vezes o drone eu quero pôr na mesa de corte, eu não quero inserir ele separado do meu corte, eu quero inserir ele como uma câmera do meu corte. Só que, pô, esse sinal está chegando para mim em 30p, por exemplo, não está chegando em 60i, né? Então, são várias questões que eu acho que tem que avaliar aí, tem que ter uma pré, né? Quando a gente vai contratar o cara do drone, você tem que sentar antes, conversar, ver se o equipamento dele realmente cobre o que você precisa, né? A gente, pô, nesse caso, quando chegou em 30p, eu tava com aquele up-down cross da Blackmagic, que o up-down cross é um conversor que eu converto qualquer coisa para qualquer coisa. Eu peguei, joguei lá o HDMI no up-down cross, transformei 30p em 60i e consegui entrar no meu switch. Mas eu preciso ter esse conversor justamente para poder ter essa questão de, pô, se você está em 30p, beleza, se você está em 60i, beleza. Então, é mais um equipamentinho aí que eu aconselho ter no kit. É importante. Que é o Up-Down Cross, é um conversor da Blackmagic, que você recebe qualquer sinal em 720, transforma em Full HD. Se você tem um sinal 30p, você transforma em 60i. Ou ao contrário, você está recebendo 60i, mas naquele dia você está trabalhando em 30p. Ele faz também tanto o up quanto o down. Né? Então, assim, são equipamentos que, assim, pô, se você não tem ali, é isso. Fala, pô, até beleza, eu posso colocar o drone separado, via placa de captura, entrando direto no VMix, só que, cara, eu mudo meu corte, não é o meu diretor de corte que está jogando isso, aí eu tenho que ter o meu operador de VMix misturado com o corte do cara, são 2 pessoas operando, enfim, na logística não é tão legal, eu prefiro jogar o drone dentro do corte, junto com as câmeras, ele vira uma câmera a mais no meu corte. E aí tem muito disso que você está falando, né? O equipamento tem que ser alinhado com todo o resto da produção. Né? Exato. E aí que tem que verificar a viabilidade. Aí que entra a questão da viabilidade de colocar o drone ou não. Porque às vezes, para adequar o drone a uma exigência dessa, fica inviável.
né? Voltando um pouco nesses três equipamentos, falando do aspecto da transmissão que a gente está aqui. No DJI, ele consegue chegar numa transmissão de até 1080, dependendo do setup, né? E hoje tem mais 2 players importantes que abaixaram o custo dessa transmissão. Que antes você tinha que gastar uma grana com o DJI e agora você não precisa chegar a tanto. Um deles é o HD0, que é o que eu uso, tá? Um sistema americano. E ele consegue transmitir em 720 ou em 1080. Né? E o outro é o Oxnail, que é uma variante aí do DJI. E são custos menores de aquisição, custos menores... Isso seria no óculos, por exemplo, ou no controle? Não. Isso ainda sistema de vídeo. Sistema de vídeo. Sistema de vídeo, tá? Nós estamos falando de controle aí. Então, assim, o DJI é um sistema de vídeo que tem 3 gerações já, um pouquinho mais robusto, mais caro, ok? O HD0, que é o que eu uso, ele é um sistema um pouco mais barato, um pouquinho mais versátil, porque tem vários modelos de câmera, vários modelos de transmissores. E o Oxnail, que é o último que chegou, ele tem um pouco dos 2 mundos. Tá? Talvez eu usasse ele se na época que eu comecei a fazer a transmissão ele existisse, que quando eu comecei a fazer ele não existia ainda. Então são 3 tipos de equipamento que você pode correr de acordo com o seu budget. Okay? A entrega, como é que se faz a entrega disso lá na suíte, lá para a mesa de transmissão? A gente parte do princípio que eu tenho que entregar um HDMI para ele, que é o padrão. Okay? E aí vem a questão do óculos. Entregar isso direto do óculos é ruim. Por quê? Porque o óculos está na minha cara e nem sempre eu estou no melhor lugar. Entendeu? O piloto, ele não tem 10, 15 metros de altura para caçar um sinal bom. Okay? Se o meu óculos está com a minha antena e eu que entrego esse cara lá, eu, piloto, vou ter que me preocupar em estar posicionado num lugar, no melhor lugar possível. E nem sempre isso é possível. Sem dúvida. Você tem uma distância do cabo, né, ali? Você está praticamente, a tua cara está cabeada tá cabeada na mesa de corte. Você não consegue, você é grande, você não consegue estar naquele espacinho ali, naquele poste que seria o lugar ideal. Você entende? Para isso, a vantagem é colocar um receptor externo, que é o que eu uso, tá? É uma caixinha desta aqui, e nesta caixinha vão as antenas que recebem o sinal e saem uma HDMI daqui. Tá. Ok? Esse cara, então, ele pode estar em cima de um poste, de um tripé grande, certo? Que me permite, então, a recepção do sinal estar em um lugar e o piloto está em outro lugar. Isso é incrível. Okay? Isso é incrível. Então, vou pegar um exemplo prático. Tá? Foi quando eu fiz a cobertura da virada automobilística lá em Birigui, lá no interior. Né? No Speed Park? No Speed Park. Né? Um baita evento legal lá. Né? O pessoal do Luigi Bianchi lá me chamou. A gente fez por uns 2 anos ali, de 2019 a 2021, mais ou menos, a gente fez os campeonatos de kart lá do cartódromo. A gente acabou de lançar um cartódromo que tá lindo, né, cara? A galera... Pô, a qualidade ali é impressionante, né? Não só da pista, mas toda a estrutura ali é impressionante. E aí eu caí numa situação dessa. Então, você já deve conhecer lá, a mesa de corte, o diretor fica no 2º andar da torre, o narrador fica lá em cima, no 3º. Eu fiquei lá em cima com o Maltinha, o Fábio Malta, e lá eu passei por essa situação. Eu estava em um lugar, mas não era o lugar ideal da antena. Eu peguei esse receptor, coloquei do outro lado da sala, do lado de fora da janela. Fora, que é aberto, não tinha vidros na frente. Tem avisada para aquela área. Avisada direto para certo? Tem um espaço da pista ali lá no canto. Né? Coloquei a antena lá, trouxe um cabo de 10 metros para a minha estação, e da minha estação eu divido o sinal para o meu óculos e para a mesa de transmissão. Entendi. Então, na real, o splitter é antes de chegar no óculos. Exatamente. Então, ele me entrega um HDMI numa estação, tem um splitter lá. Nesse splitter tem 4 saídas. Né? Uma dessas saídas é o meu óculos. E a outra vai para onde eu quiser.
certo? Eu consigo estender mais 15 metros, sei lá, porque ele é amplificado, então dá para amplificar o sinal. E nesse caso também, galera, a gente fala muito desse lance, né, de como conseguir ampliar, né, as distâncias. Pô, no caso, se você tiver um conversor HDMI e SDI, você também consegue pegar esse cabo que antes era 10 metros só de HDMI, a partir do momento que você transforma ele em SDI, você já pode chegar até 100 metros com cabo SDI, né? Então, tem artimanhas e tem jeitos de você conseguir tirar o operador de drone de dentro da house mix ali, né, praticamente. Porque não é todo lugar que o cara consegue sair com o drone, que ele consegue, às vezes ele tem uma janelinha para poder, né, enfim. Então, esse recurso, mais um cabo HDMI, no caso, se você ainda tivesse um conversor para SDI com cabo SDI, você consegue ainda, tá bem longe da tua base, né? Ele é muito interessante. Esse aspecto, essa dificuldade eu senti logo no começo, né? Lá mesmo na Granja Viana, que fica na torre, se eu estou dentro da torre, eu já perco o sinal, certo? Cercado Sim, você tem ali vidro, umas paredes, né? Entendeu? Então vai ter pontos da pista que vai ter pontos cegos de sinal. Isso aqui tem que ficar do lado de fora, que é o que a gente faz. A gente colou um super velcro, né, na janela, e aí tem esse velcro que ele é bem versátil. Gruda lá, acabou. Isso é um ímã que você fez? Isso aqui é um ímã, né? Legal. Ou eu posso usar o velcro. E eu estava até procurando aqui. Eu vi. É de plástico isso daí. E eu fiz isso aqui para literalmente eu poder colocar em qualquer lugar. Incrível, cara. Grudou, puxa o cabo, acabou. E ele precisa de energia? Precisa de energia, 12 volts aqui. Então eu fiz também uma estação que alimenta isso aqui, né? Via bateria? Via bateria, você alimenta ou Tanto não? faz. Ali você puxa um cabo de energia para onde ele está. Eu vou mostrar a estação aqui, porque senão o pessoal não vai entender o que eu quero dizer com estação. Isso é muito interessante, galera. Acho que ele tem esse sistema para aquela ali. Ele tem esse sistema que realmente é diferente do que eu tenho visto a galera usar. Tá? A ideia, né? Isso aqui tem uma cara de gambiarra, mas não é. Tá? É que não tem como ficar bonito. Eu adoro essas soluções, cara. Acho incrível isso. Se eu fosse artista plástico, dá para fazer mais bonito. Mas... Podia ficar mais bonito, né? Mas tá bom. Eu garanto que isso aqui é o que há de mais seguro e redundante que existe. Tá? Só não é bonito. Porque tudo que tem aqui foi pensado em cima de um problema que eu tive em algum lugar. Que já tive problema de cair a energia do lugar e ficar cego do óculos. Sim. Então, o que eu fiz aqui? Tem uma bateria. Uma bateria gigante que não me deixa mais, né? E tem um no-break aqui. Isso aqui é um no-break, certo? Então a bateria vai no no-break, isso aqui vai na tomada. Se acabar a energia da tomada, a bateria assume. Se eu não tenho tomada, eu opero na bateria, então tanto faz. Daqui saem os cabos, então, para o óculos e a alimentação. Você está usando esse splitter aqui, no caso, para fazer essa distribuição de sinal HDMI. Um splitter padrão, HDMI. Tenho dois splitters aqui, que um seria para onboard e outro para o drone. Consigo operar os dois ao mesmo tempo. Uma tela de monitoramento, certo? Que eu montei, que tem a placa de controle aqui. E toda a parte de energia balanceada. Você que fez isso? Eu que montei isso. Você que montou? Baseado em necessidades. Do zero. Impressionante. Por que eu tive que fazer? Porque não existe no mercado. Sem dúvida. Okay? Talvez exista, mas deve ser um preço absurdo, né? Para ter toda essa customização que eu tenho. Aqui já fica a dica, hein? A galera que está aí querendo pegar aqui a patente, ó, já registra a patente, que isso aqui depois vai virar um sisteminha Mab Drone animal aí que você vai vender, já abre, aí dá para fazer um pouquinho mais bonitinho. Já me falaram isso. Bota aqui. Põe só uma tampa aí, esconde um pouco, mas, cara, é impressionante, cara. O que você fez isso me resolve, porque eu mesmo consigo monitorar. Então, no splitter, sai um cabo para o meu monitoramento, um cabo para o óculos e um cabo lá para o switcher. Você deixou já o controle preso. Esse controle é da placa, né? Tá. O controle do switcher, se eu precisar mudar na hora aqui, né? Eu consigo entregar ou o drone ou ao onboard, e se a switcher tiver duas entradas, eu entrego os dois ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre isso é possível, então eu troco aqui. Tudo isso, então, foi pensado em alguma coisa que eu passei na pista, né? Não ficar cego de maneira nenhuma em voo foi um requisito.
ter energia nos lugares mais inóspitos, porque às vezes eu estou num canto da pista que não tem tomada, então tá bom, então eu opero na bateria, consigo operar 2h30 com isso aqui, né? Ou eu levo mais de uma bateria e opero o dia todo, se for o caso, né? E poder monitorar o que o switcher está vendo, então aqui eu consigo monitorar. Isso normalmente fica perto de você ou fica perto da base? Isso fica perto de mim. De você. Então, como é que fica aqui? Eu consigo estender 10 metros deste cara para cá e daqui para a base, se eu usar HDMI, 15 metros. Ok? Se eu usar esse aqui DI... também tá rolando ultimamente, cara, os cabos HDMI fibra, né? Ok. O cabo HDMI fibra você já consegue, se eu não me engano, chegar até 50 metros, tá? No HDMI, que é muito legal, lógico, é um cabo que é bem mais caro do que o cabo HDMI padrão, mas você já tem essa questão de você não precisar converter ele, você faz via HDMI fibra. Eu testei já esses cabos, eu testei um de 30 metros, cara, chegou lindamente. E a imagem, por ser fibra, a imagem ainda chega mais bacana do que aqueles seus cabos velho HDMI que você tem ali, que eram os 1.4, né? HDMI, a gente tem a família deles ali, que é os cabos antigos todos são 1.4, a gente tem os cabos que são os cabos um pouco mais novos, que é os 2.0 e tem o 2.1. Só de você colocar um cabo 2.1 já melhora a qualidade da imagem real, melhora mesmo a qualidade da imagem, mas você ainda tem a questão de metragem, você ainda fica preso nos 10 metros. Tem a galera que fala 15, mas assim, para você ter uma segurança, vai em 10 que você não corre o risco de perder. 15 é um cabo bom, de construção boa, você ainda consegue chegar em 15. A partir daí é o fibra, cara. Agora o HDMI fibra é a ponta HDMI normal, só o cabo dele que é fibra, você consegue chegar até 50 metros. Para você esticar um pouquinho sem ter que converter para SDI, já é uma bela solução aí para você também. Eu não conhecia. Essa questão que você falou do 2.1 aí, só esclarece um pouquinho melhor aqui. Se eu gerar 1080-60 com o cabo 1.4 e gerar esse 1080-60 no 2.1 lá na ponta no 2.1, você recebe melhor, é isso? Com certeza, cara. Tá. Já afirmo com certeza. Eu faço captura de tela num serviço que eu faço. E eu usava cabo velho 1.4. Quando eu fazia a captura da tela, PowerPoint ou alguma apresentação, o texto chegava para mim todo craquelado, cara. Todo craquelado. E eu fiquei estudando isso, cara, impossível, não consegui fazer uma captura de uma tela com texto decente. Pesquisei, comprei 2 cabos 2.1, eu pus lá, cara, é perceptível a qualidade da imagem que chega, mesmo o sinal saindo em Full HD, porque esse cabo ele manda até 8K, né? O cabo 2.1, ele conseguiria mandar até 8K, mas você mandando o sinal Full HD, trocando o cabo de 1.4 para 2.1, você vai perceber nitidamente uma diferença de qualidade. Principalmente quando é texto, cara. Texto é uma coisa que é muito fácil perceber. Isso é uma dica de ouro, hein? Isso vale um corte, hein? Sem dúvida, cara. Vale sem dúvida. É pouca gente que manja, porque, cara, cabo HDMI, você tem aquele rolos de cabo HDMI que você já tinha há 3, 4 anos, cara, esquece, meu irmão, esquece. Compra os novos, 2.1, não só pela qualidade, mas a construção do cabo, cara. Você vê que o cabo, a cabeça do cabo já é mais parruda. Tipo, você já tem alguns até que eles estão tentando fazer um sisteminha de você prender o cabo HDMI, né? Tipo que tinha nos antigos VGA. Travar para não soltar. Travar, porque esse é um grande problema do HDMI. Né? Qualquer um que tropeçar no cabo, você mesmo está aqui, você puxou o óculos um pouquinho para cá, você arranca o fio. Porque o cabo HDMI ele tá só preso, não, mas um mini HDMI ou um micro que você pluga. Cara, ele é desse tamanho. Então, você imagina você tá no óculos com aquele cabo, você mexer um pouquinho, você quebra a tua saída do óculos ou você quebra a ponta do teu cabo. Isso é muito comum de acontecer. Você fica cego, né? No meu aqui, eu tenho velcros, que eu também passei por isso, para travar os cabos. Então, eu travo aqui. Né? Do lado do óculos, eu tenho que passar fita, não tem jeito. Então, eu coloco o óculos e passo uma fita isolante, alguma coisa, para travar esse cabo, porque eu não posso ficar cego em voo, em nenhuma hipótese. Tá? A segurança... Até porque você não volta ele apertando um botão. Né? Não volta, diferente eu vou cair em algum lugar. Cinemáticos que você clica o botão ele volta para casa. Né? Ali, se você perdeu a visão... Posso cair em cima de alguém, posso, né? Cara, impressionante o teu sistema, cara. Parabéns, de verdade. Eu acho que... Eu gosto muito dessas gambiarras, né? A gente fala de gambiarra, mas na real cara, expertise técnica, né, cara? Atendimento é uma necessidade. Soluções, né, cara? Soluções. Vamos um pouco mais além agora. Então, a gente falou ali de cabo, certo? Eu pego, então, a recepção do meu sinal e jogo para fora do meu ambiente, porque se tiver no meu óculos, eu vou ter problema. Né? Do meu receptor
para a minha estação são 10 metros no máximo, da minha estação 15, máximo 20 metros amplificado por ele, certo? E se quiser uma solução maior, parte para fibra, Ou transforma em SDI. SDI, ou joga na questão do Holly. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Que isso aqui, Eu até você trouxe é o aqui, mestre disso aí. Que é isso. Aqui é uma outra solução também, né? Que é justamente, você não só ter uma distância maior, mas não ter cabos, né? Não ter que fazer esse via cabo. Então, no caso, o que ele poderia fazer aqui? Da saída dele ali, ele poderia colocar aqui no transmissor, esse transmissor ficaria com ele e eu fico com o receptor aqui na minha base, né? Esse daqui, no caso, é o Cosmo C1, né, da Hollyland. Eu tinha o Mars 400, tá? Gosto dele, porém, cara, esse daqui para mim resolve muito melhor as questões que o Mars C1 ainda vejo algumas problemáticas, né? No off aqui a gente estava conversando, você falou que já teve problema com transmissão sem fio. Mas é isso, eu com esse daqui, cara, eu sinto muito mais segurança do que no Holland. Porque aqui, primeiro, você pode me entrar tanto HDMI quanto SDI, ou, por exemplo, o meu switcher é só SDI, só que o teu sistema é HDMI. Tudo bem, você me dá uma entrada HDMI e eu chego aqui na minha base, eu entro no meu switcher via SDI. Sensacional. Eu converto, sem ter que ter um conversor físico. Eu converto aqui na saída. Você entrou HDMI e eu saí SDI. Porque para mim, no meu switcher, no meu sistema, é melhor que eu entre SDI do que entrar HDMI, né? Isso aqui é um sistema muito legal. Inclusive, aqui um spoilerzinho dele. Cara, ele tem, pela saída USB, ele transforma isso daqui numa webcam, cara. Se eu plugar um USB no meu computador, eu posso estar recebendo o seu drone e entrar como se fosse o Atem Mini, que é aquele switcher pequeno que ele entra via webcam. Esse daqui transforma esse sinal reto aqui em webcam, cara. Eu consigo entrar sem placa de captura no meu switcher, entrando direto pelo USB. Então, assim, isso aqui, primeiro, já ajuda no sentido de não ter cabo, tanto, né, distância. O fabricante diz, tá? Eu não fiz esse teste a longo prazo, assim, de distância, mas o fabricante diz que chega até 300 metros, esse daqui, diferente do Mars C1, que chega até 120. Então, cara, isso aqui já seria uma ótima solução. Você, naquele teu kit lá, na tua maletinha, você teria um desse daí, você chega pro cara e fala, amigão, tá aqui, ó. Perfeito. Tá aqui. Legal. Não interessa onde você vai estar. Aí sim, você vai procurar o cantinho melhor para você, que tem uma sombrinha para você não ficar tomando sol o dia inteiro. Isso é importante. Que está perto de um banheirinho se você precisar correr, entendeu? Então, assim, tem questões, cara, que eu acho, é isso, equipamento. Você vai falar, cara, beleza, é barato. Não é barato. Isso aqui é uma solução de R$6.000. Mas, cara, você dá esse suporte, você ter essa questão de, eu fiz uma transmissão que você chega lá, você fala assim para os câmeras, leva essa aqui. Acabou. Onde eu vou ficar? Onde você quiser, mano. Onde ficar melhor para você. Vê onde fica melhor. Mas não tem cabo, amigão. Vai lá. Cara, é outra coisa, cara. Isso aqui ajuda muito. O custo médio é 6.000 o par, transmite receiver. Na real, se você procurar no Mercado Livre, você vai achar em uns 5.500. Lógico, se você procurar na Ali, você vai achar mais barato. Eu não recomendo. Eu acho que é o tipo de equipamento que eu acho que vale comprar aqui, de revendedor nacional, porque, cara, qualquer probleminha que você tiver, você liga lá, o cara vai te resolver. Mas, assim, se você procurar no Mercado Livre revendedor com nota fiscal, você encontra R$5.500 um kit desse. Baita ferramenta. E, cara, você pode não só usar para o drone, você pode pôr uma câmera, enfim, você pode fazer várias coisas aqui com ele. Né? No uso para o drone, eu tive experiência com o Holly Mars 400, né? Tem algumas ressalvas aí. Me fala elas, por favor. Ok. Primeira delas, estamos falando de radiofrequência, e qualquer equipamento de vídeo em radiofrequência ou opera em 2 GHz ou opera em 5 GHz. Tá? O Holly ele vai operar em 5 GHz, que é a faixa de frequência de vídeo que o drone opera. Então, vou pegar um outro drone para exemplificar. A gente tem a antena do drone transmitindo em 5 GHz, e tem o seu Holly transmissor em 5 GHz. Se os dois estiverem muito próximos, os dois vão sofrer. Tá? Lá na switcher, você vai perder o sinal do Holly receiver, e eu, no meu receiver, a caixinha preta, vou perder o sinal também. Vai ficar chuviscado e tudo mais, vai perder qualidade. Então, qual que é a ressalva? Isto tem que estar longe, não pode estar do meu lado. O Holland Mars, principalmente, ele dava uma latência de 0.1.
Esse daqui dá uma latência de 0.04, ou seja, é menos da metade do que seria o Mars. Cara, você percebe? A gente que é da área, cara, se tiver sync, ou se tiver isso, ou o cara fez a curva, aí você cortou, pô, você percebe que ele está entrando na curva de novo. Kart é muito arriscado você usar esse tipo de coisa, porque você tem um movimento muito brusco, às vezes, se você faz o corte ali, você percebe que aqui está chegando um pouquinho atrasado. Mas tem o lance da experiência. Tudo bem chegar um pouquinho atrasado, cara, mas olha a imagem que eu estou mostrando. Olha a experiência que eu estou dando para o cara. Beleza, que se chegou 0.5 atrasado, beleza, cara, você está vendo o cara correndo. Então tem esse aspecto de jornalismo, tem esse aspecto de experiência. Aceite o delayzinho, mas né, agrega muito, né, cara? Então, assim, isso aqui seria uma das soluções também muito interessantes aí para trabalhar, né, nesse sistema. Esse eu não testei, vou fazer o tiratema. Se quiser, um dia eu te empresto ele para você testar. É importante para eu testar essa questão. Tá? A gente teve esse problema no Brasileiro de Kart Rental, que tinham as câmeras na pista usando o C400. Né? E eles alegavam que, dependendo da posição do drone na pista, dava interferência para ele lá na mesa. Não, eu imagino que até os próprios karts, que todos eles têm um sisteminha de rádio, de cronometragem. Ali naquele ambiente de pista, cara, o que mais tem é sinal de rádio rolando. A equipe se falando por rádio, a equipe técnica se falando por rádio, a equipe da organização se falando por rádio. Cada kart tem um rádio que está mandando sinal. Aí o drone, então imagino que, cara, ali deva ser, né, se a gente pudesse ver, né, ter o visual desses sinais, cara, eu acho que seria assim uma coisa meio bagunçada. O sistema de cronometragem ele usa 5 GHz, tá? Então quando a gente passa perto do placar com o drone, a gente percebe... Dá uma interferência. Tá? Não tem jeito, não tem como escapar disso, é muito forte, tá? Nesse aspecto, pela experiência que a gente tem, a pista de Interlagos é a pior possível, porque ela é que tem mais coisas agregadas, certo? Tem tudo isso que você falou, né? O autódromo ali do lado sempre vai ter um evento acontecendo, com uma equipe de TV, com aquela torre deles, a van, né? Aquele furgão que sobe a antena e tal, né? O sistema de celular 5G também invadem, um pedaço do espectro 5G invade o nosso sinal de vídeo, né? A banda do sinal de vídeo. Né? E com isso a gente consegue minimizar com algumas coisas. Primeiro, com a experiência. Então agora eu sei que isso aqui não pode estar grudado comigo, isso aqui tem que estar um pouco longe. Um pouco longe. Certo? Porque senão... No mesmo esquema que você falou da sua anteninha. O ideal está para fora. É igual isso aqui. Esse daqui, por exemplo, fica na minha base, mas eu não vou deixar ele aqui dentro de uma sala. Eu deixo ele pendurado na janela, ou eu ponho ele num tripé para fora para pegar sinal, né? Quanto menos barreiras físicas a gente tem entre um e o outro, melhor vai chegar esse sinal. Então, assim, se eu estou numa sala de concreto, com uma janelinha pequena aqui, e o meu equipamento está lá, cara, eu preciso dar um jeito de pôr esse daqui para fora e via cabo chegar aqui no meu switch. Se eu colocar ele aqui dentro, já vai me dar uma diferença aqui, né, de sinal, né? É isso aí. E aí, uma outra coisa que nós aprendemos na marra, no FPV, é lidar com as antenas, tá? Por isso que eu tirei essa aqui para ver qual que era o tipo dela, né? Nós temos que entender um pouco como funcionam as antenas, porque nós temos 2 sistemas de rádio aqui dentro do drone. Um é o de vídeo, vai mandar via radiofrequência, e o outro é o do controle, certo? Que não é chamado controle nos drones, tá, pessoal? Chama rádio no drone. Que é esse cara aqui, que é como eu comando o drone, ok? Este cara, geralmente, ele funciona em 2 GHz e o vídeo funciona em 5 GHz, tá? Eu tenho que entender um pouco de antena e comportamento de antena para eu saber como posicionar isto nos drones, nos pequenos assim, nem tanto, mas nos grandes. As antenas de vídeo, que é essa aqui, são diferentes das antenas de rádio, que são essa aqui, tá vendo? Posicionamento diferente das duas. No meu outro lá também é assim. E o que a gente tem que ter na cabeça, Ivan? Existem 2 tipos básicos de antena. Eu já vi você fazendo o corte disso aí. Uma delas são as omnidirecionais e as outras são as direcionais, as PETs. Tá? A gente tem que usar isso a nosso favor. Sem dúvida. Na transmissão, né? Então vamos exemplificar as duas aqui. Eu trouxe 2 de drone para vocês poderem ver na prática. Tá? Vamos lá, vamos pegar esse cara aqui.
omnidirecional, muita gente chama de cogumelo e tal, certo? Vai aqui. Como é que é o espectro dela de difusão? Ela difunde a imagem no formato de um cogumelo. Em todas as direções, ok? O sinal se expande. Aqui tem um funil que faz assim como se fosse uma maçã crescendo aqui. Tá? Então, para mim, que estou no drone, aqui, se eu estou dentro deste espectro da antena, eu posso fazer o que eu quiser, desde que ela seja uma antena circular. RHCP ou LHCP. Talvez você tenha ouvido falar desse termo, né? O sinal circula RHCP right para a direita ou LHCP left para a esquerda. Se eu estou com right aqui, eu tenho que estar com right aqui, eu posso movimentar o meu drone, não tem problema nenhum. Ok. As antenas PET, que são essas planas, eu estou na dúvida se isso aqui é PET ou circular, tá? Mas esta aqui é claro. Nas antenas PET, o espectro é onde a antena está apontada. Ok? Então, se eu estou apontado para lá, o espectro de transmissão e de recepção tem uma visada apontada para onde eu estou apontando. Se eu aponto para lá, a visada é para lá. Então, aqui é o que a gente usa como truque, às vezes, na transmissão, Ivan. E eu já usei isso no C400, que é pegar uma direcional, apontar para o meu role lá na outra ponta. Então, eu tiro as antenas do role e coloco duas PET. Para ele conversar na visada de E aí ele não enxerga esse espectro todo na lateral, né? Já aconteceu no meio da transmissão, o diretor de transmissão tá louco da vida com as câmeras caindo, né? E eu chamar no rádio, o auxiliar falou, vem aqui comigo e pega duas PETs. Aí eu pegava do meu kit de drone aqui, bota uma PET aqui, uma PET ali e afunila. Agora uma outra dica aqui que eu dou de experiência própria, tá, cara? Pô, a galera que vai fazer câmera fixa e tá usando um transmissor, cara, não prende o transmissor na câmera, tá? Prende ele num tripézinho separado para ele ficar parado, porque se você tá aqui operando a câmera e você tá apontando a câmera para lugares diferentes, você tá pegando esse sinal e você tá apontando ele para lugares diferentes, né? Então, se você consegue via cabo deixar o seu transmissor parado, cara, a tendência é funcionar melhor do que ele. Lógico, você está com a câmera solta, que você vai fazer uma câmera andando, aí não tem como. Aí você tem que prender ele na câmera mesmo e vai que vai. Mas se você está num tripé, por exemplo, ali, vocês fazem o kart, já vi vocês com o transmissor preso na câmera. Aí. Cara, leva um tripézinho de luz e prende ele fora. Porque qualquer movimentação da tua câmera, não importa se você dá um giro na câmera em 360 graus, o teu transmissor ele está parado e você vai fazer o teste ali e ver aonde que é a melhor posição que está recebendo esse sinal mais limpo. A visada não varia, né? A visada não varia, porque às vezes você põe aqui, já tem você no meio como elemento, aí você veio para cá, já não tem, mas agora você já está mandando sinal para lá. Faz todo então, sentido. Eu sempre aconselho, cara, nunca prenda na câmera, a não ser que você está fazendo uma câmera solta, andando, aí não tem o que fazer mesmo, tá? Mas se você vai estar com uma câmera em tripé, cara, põe um tripézinho do luz de lado, deixa ele aqui paradinho, cara, você vai ver que vai ter bem menos problema. Mas volta aqui, você está falando das antenas, isso está muito interessante. Então, essa daqui, no caso que você falou, ela vai mandar para onde isso aqui estiver apontado. Né? Ela tem um ângulo, um espectro de captação ou de transmissão limitado. Tá. É um funil mesmo. Né? Tem alguns kits da Holley que mandam isto aqui, ó, que é um kit mais caro de antena. Ao invés daquele kit de vareta, que vem padrão. Tá? Aquelas antenas de vareta, elas funcionam de outro jeito que vocês têm que entender também. Aquelas são antenas lineares. Como é que é a antena linear? Ela tem o espectro no formato de guarda-chuva ou cogumelo, só que tem um porém. Se a antena do transmissor não está alinhada com a antena do receptor, você vai ter perda. Tá? Então eu não posso ter isso aqui numa antena linear. Um sentido no transmissor e outro no receptor. Tá? Nas circulares, sim. Tudo bem. Porque ele justamente pega... Exato. Porque o espectro, ele gira. Girar é o jeito errado de falar, mas ele gira para a esquerda ou para a direita. Né? Pelo que eu vi da Holland, ele tem 3 tipos de antena. Ele tem essa, aí ele tem a cogumelo. A cogumelo, no caso, é para mandar sinal para cima e não para o lado. E ele tem a que é a redonda, que é tipo uma dessa aqui. Dessa aqui. Um pouquinho mais gordinha, que
fazendo Isso, 360 um raio, né? Legal. Tá um raio em torno dele. Então são 3 sistemas. Uma é, você está em visada reta, é essa daqui, você está na mesma distância. O cogumelo é, por exemplo, você está no 5º andar aqui, igual eu estou, por exemplo, e eu tenho uma câmera lá embaixo que vai mandar o sinal para cá. Então, lá embaixo, eu usaria a antena cogumelo, que é para o sinal subir mais do que ele reto. Isso que a galera da Holland recomendou. E a que eles têm, que é a redonda, é justamente isso que você falou. Pô, eu estou ali, mas eu vou passar em volta de vez em quando. Então, são os 3 tipos que a Holland, principalmente para o C1, né? Que é essa daqui, já é a antena padrão dele. Mas faz todo sentido, dentro dessa sua explicação, é muito parecido com isso que você está falando. É muito parecido. As antenas da Holly, as cogumelos, são muito parecidas com isso aqui. Muito, Vermelhinhas também, muito. né? Vermelhinha e azul, É. né? Não é isso? Né? Então, mas se você está usando a vareta, sabe aquelas que são, parecem antenas de Wi-Fi. Que é o do Mars 400, que ele dobra assim ainda. Tem que estar alinhada. Nada de colocar antena apontada, tá? Isto aqui não existe, ok? Se for vareta e você apontar uma para outra, o aspecto desta vai estar para cá e o aspecto dessa para Ela cá. faz de lado. Assim, Isso né? aí. Ela não faz a ponta, ela não é um laser. Exato. Ela sai da ponta. Tem gente que aponta. A galera. Eu vi muita gente falar isso, cara. Não adianta você apontar, cara. É avisada. É avisada de mesma posição. Isso que você falou também faz todo sentido. Se ele está de lado e o outro está de pé, né? Se você vai fazer de lado, faça todo mundo de lado. Se você vai fazer de pé, faça todo mundo de pé. Esse problema a gente tem no Wi-Fi de casa. Então, Sem nada dúvida. de pegar suas antenas do Wi-Fi de casa e deitar as antenas achando que vai melhorar. Apontar, né? Não é um laser. Não, o negócio. exato, elas têm que estar de pé, ok? Que elas são lineares, tá bom? Então, a gente abrangemos aqui os 3 aspectos, certo? Que era a pilotagem, o equipamento e a transmissão. Olha só quanta coisa. Complexo, cara, complexo. Né? Não é só comprar um kit FPV, botar o óculos na cara Sem dúvida. e sair voando. Cara, fazendo assim um resumo de tudo isso aqui que você falou pra mim, eu vou te falar tipo, o que eu percebo, cara, da galera que eu vejo trabalhar, né? Pô, eu vejo muito cara que tá querendo entrar com FPV para transmissão para mostrar que sabe pilotar. Para mostrar que ele manja aquela manobra, que ele manja... Pecado, viu? Cara, é incrível, porque, cara, assim, pô, eu não sou contra você saber pilotar, galera. Acho que você pode sim ter uma técnica muito avançada de piloto de drone. Mas, cara, pô, existem lugares para isso. Tem uns campeonatos de FPV, enfim, tem vários treinos, a galera que se junta para treinar. Cara, ali você pode mostrar que você realmente manja da volta, da pirueta, do X. Na transmissão, cara, eu acho que você tem que entender muito o briefing que o diretor está te passando. Tem diretor que, como você mesmo comentou, quer uma coisa mais leve, quer um movimento mais de boa. Tem diretor que quer que, vai no teu limite, segue o que máximo você puder. Você tem que entender um pouco isso. E, cara, você tem que entender que a estrela ali é o que você está filmando e não você, tá? Então, pô, super entendo quando você fala um pouco disso, dessa questão de pilotagem. Você tem que saber pilotar? Sim, tem que saber pilotar. Mas você também tem que saber dosar técnicas de pilotagem com técnicas de filmagem. Que muitas vezes a gente está muito mais interessado nas técnicas de filmagem do que nas técnicas de pilotagem. Eu digo aqui como diretor técnico, como diretor de transmissão. Né? Isso aí, né? Eu tive um pouquinho de sorte no meu background, que eu sou fotógrafo há 10 anos, então eu sempre tive essa questão da composição. Da imagem, composição, né? É isso que eu estou falando. Isso às vezes é muito mais importante do que você dar um giro perfeito, cara. É você entender que aqui a luz está melhor, entender que... Pô, enfim, são algumas questões, né? Você comentou muito da parte 2, que seria os equipamentos, né? Eu também vejo muita gente querendo entrar nesse mercado para fazer transmissão com drone que não está preparado para isso, cara. Não tem o equipamento certo, não tem o kit certo, não tem... Né? A gente estava brincando, não é mais controle, né? Vamos corrigir, galera. Não chama aquilo de controle, é rádio, né? Rádio. O rádio, não tem o rádio certo, não manja das antenas. Então, assim... Pô, você quer entrar nesse mercado de transmissão com seu drone FPV, cara, estuda um pouco isso, cara. Você vai conseguir ter informação para poder justamente entregar decentemente o que você precisa pro cara que está cortando, né? E aqui já chegando aos finalmente, porra, é um assunto que eu gosto muito, cara. Eu ficaria horas aqui com você falando disso. Mas eu queria, antes da gente finalizar, você trouxe um brinquedinho ali, um robozinho, um laranjinha ali, que seria a câmera on-board, né? A gente não falou muito dela, eu queria rapidamente... O que é esse robozinho aí que você trouxe? Como é que surgiu esse bicho aqui, né? A gente lidando e voando em eventos de automobilismo, a gente sempre imaginou como é que seria a visão do piloto lá. A gente tem essa visão há muito tempo já com as GoPro. A Fórmula 1 mesmo, a Fórmula 1 já traz isso, né? Aquela câmera on-board ali é impressionante, né?
Quando você vê nos grupos aí de kart, de automobilismo, aquelas pilotagens, o piloto pilotando com uma onboard com uma GoPro na cabeça, você está vendo isso pós-evento. Exato. Editado, cortado, no YouTube do piloto, geralmente no Instagram do piloto. Mas a gente queria ver isso aqui na hora. Ao vivo. Ao vivo com o narrador falando. Sem dúvida. Essa era a ideia. Então, a gente pensando nisso, isso aqui surgiu, esse conceito surgiu num bate-papo meu e do Tom da KGV lá, o Wellington. É um cara que você tem que trazer aqui. Sem dúvida, viu? o Tom é um cara incrível, eu gosto muito dele. Ele também adora fazer umas bugigangas. Sem dúvida. Né? A gente bate dedo. E não só física, mas essa questão mesmo de por exemplo, a gente usa o sistema de placar dele, cara, que foi ele que fez, que pega do OBS, que entra lá no site da cronometragem. Cara, galera de TI, são os nerds descolados que eu acho que, né, a gente... Eu me junto com essa turma, porque eu me considero, sim, gosto muito de mexer com isso. E, cara, isso é incrível. Quando eu vi isso daí, cara, eu vi uma transmissão que o Tom fez. Aí, cara, eu sei que o Tom trabalha muito com uma câmera só, às vezes duas, né? Aí eu tava assistindo uma transmissão dele e, de repente, pum, entrou uma câmera dentro do carro. Eu falei, caramba, meu. Aí veio o drone, foi aí que eu te vi, né? Eu te vi justamente por ele. Aí eu falei, cara, isso é uma coisa... Principalmente no contexto que você falou, disso tá dentro de um campeonato amador, né, cara, de rental. Pô, uma tecnologia muito bacana que, né, os brasileiros de kart não tá usando isso. Né? Tipo, então, pô, é muito legal isso, cara. Como é que é por dentro aí? Pode mostrar o segredinho aí? Não tem segredinho, porque nada disso aqui é segredo industrial. Tudo isso aqui vocês encontram. Sim, sim. Né? Eu tenho uma bagagem de muito tempo fazendo isso, mas esses equipamentos, informações sobre ele, não tem nada escondido aqui, não tem nenhum segredo. Como é que surgiu a ideia? O Tom tentou fazer isso uma vez já em analógico, deu certo por um tempo, mas era um sistema... sinal analógico que recebe muita interferência, transmite 480, sabe, essas coisas. Quando a gente fez alguns voos com o drone, né, ele perguntou se era viável a gente transformar isso em algo digital na onboard, né? E eu falei, por que não? Por que eu não posso pegar o meu sistema de vídeo do drone, tira as hélices, tira o frame, tira a carcaça, tira tudo e enfio numa caixa? Tá aqui. Então, o que eu tenho aqui? Um drone que não voa. É o drone sem a carcaça, na real. O drone sem o sistema nada, aqui... né? Que não voa. Então, aqui dentro, o que eu fiz? Peguei a bateria, olha a bateria, a mesma bateria do drone. Okay? Peguei o sistema de vídeo, deixa eu pegar o meu drone oficial aqui. Aqui. O sistema de vídeo do drone, vermelhinho, tá vendo aqui? É muito MacGyver isso daqui. Olha lá, o vermelhinho lá. Pô, coisa linda. E a câmera. Né? E coloquei aqui. E a antena você deixou aqui para fora. A antena está aqui, eu posso trocar, né? Troco, coloco isso aqui. Okay? Então, isso aqui nada mais é do que um drone que não voa. Okay? É o mesmo sistema de vídeo, o mesmo receptor. Então, qual que foi a ideia para manter o budget? Né? Eu consegui operar isso aqui com o meu setup que eu já tenho. Então, a mesma maleta. Eu vou fazer só onboard, eu pego aquela mesma maletinha e levo para o evento. Ali você consegue fazer os dois. Naquela maleta você tem o suporte tanto para o drone quanto para a tua câmera on-board. Simultâneos ou não. Tá? Ou eu posso montar várias dessas e ter até 4 on-boards ao mesmo tempo. Ok? Sintonizam canais diferentes. Né? Esse limite de 4 é porque você está lá no teu sisteminha, mas se você, enfim, desse um upgrade ali, você conseguiria ter mais. Canal disponível lá eu tenho 10. 10. Então, a limitação máxima, mas eu teria que ter 10 receptores aqui. Sim, sim. Né? A limitação máxima de canais seriam 10. Então, em tese, eu conseguiria ter 10 onboards, ou um drone 9 onboards, né? Ao mesmo tempo. Ou 9 drones em um onboard. Exatamente. Vai depender do investimento do cliente. Isso aí. Então, isso aqui vai num clipe de GoPro, né? Normal, e transmissão em tempo real. Qual que é o diferencial disso? Porque quando a gente postou isso aqui, começou a fomentar, o que surgiu? Por que não faz com GoPro? Né? Era a pergunta que surgia. Eu explico por que não faz com GoPro. A GoPro, ela faz o streaming dela conectando no seu celular. Então, o piloto tem que estar com o celular no macacão. Sobe via 3G para a rede social do piloto. Instagram, é um delayzaço. Né? A gente está falando de 0.4 ali, que às vezes atrapalha. Esse delay aí faz o upstream. Vários segundos. Faz o encoding lá. E aí, a mesa de transmissão tem que fazer o downstream. Sim.
capturar a tela dele, eu sei lá o que vai fazer. Com a GoPro você poderia fazer tipo um replay do que foi, mas assim, para pôr ao vivo ela não Então dá. você Ela consegue não dá certo, não. Full HD em GoPro? Consegue, mas são 4 a 10 segundos de delay. E você depende do 3G lá do local. Né? Ah, mas poderia fazer por Wi-Fi? Poderia. Se você achar um cartódromo que tem 100% de Wi-Fi na pista, você poderia. Né? Eu já te dou um spoiler, não existe. Ok? Então, com isso a gente resolve o problema. Teve até uma brincadeira no último brasileiro que a gente fez nesse fim de semana, que o pessoal das outras delegações não conheciam isso aqui. O pessoal de São Paulo está calejado porque eu faço com o Tom lá há um ano já. Mas o pessoal lá do Maranhão, Goiás, lá do Sul, não conhecia isso aqui, via isso aqui no piloto, falava, nossa, parece uma TV de tubo, né? Eles até fizeram uma postagem. Eles não entendiam o que era isso aqui. Quando eles viram o resultado disso, eles estavam pedindo para colocar no capacete deles, porque é a pilotagem deles, ao vivo, com o narrador comentando. E qual que é o peso disso? Isso aí deve estar perto de 120 a 130 gramas, tá? Muitas vezes quando a gente pensava em colocar a câmera on-board em kart, principalmente Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, que são os campeonatos que a gente faz, né? A gente sempre esbarrava um pouco nessa questão, mas qual que é o peso, né? Porque, se você tem o kart com 100 gramas a mais, o piloto ele é desclassificado. Né? Então, às vezes, você colocar um negocinho naquele cara específico, aquele cara perde, ele pode falar, mas bem no meu carro tinha 100 gramas a mais da camerinha que vocês colocaram. Isso fez eu não conseguir ganhar. Então, tem questões, quando é uma disputa mesmo, né? Você está falando, um campeonato de rental, tem uma elasticidade um pouco maior. Cara, você acha que isso aqui, o peso disso, interferiria no ter... enfim, X gramas a mais? Tem essa resposta na prática. Tá? A gente usa essa onboard também no Campeonato Paulista, a Light, a Copa Light de que kart. É Interlagos. Em Interlagos, que é federado. Então isso aqui é homologado pela federação. Tá. Quando Lá a gente, vocês usam. Lá a gente usa, não vai no piloto, vai no kart. Ninguém reclamou de estar usando. A federação dá a chancela. Então a Federação Paulista de Automobilismo, tá? Que é um órgão, não é amador, então não estamos falando mais de amador aí, né? É o órgão oficial do automobilismo em São Paulo. Ele chancela isso aqui sem nenhum problema. A única restrição deles é que não pode ir no capacete. No capacete, sim. Vai no kart. Né? Então a gente prende isso aqui no kart, no radiador, enfim, tem alguns pontos que a gente coloca. Então, já respondendo na prática a sua pergunta, não existe problema com isso, porque a federação aprova. Tá? Isso era uma preocupação também quando a gente concebeu o projeto, né? E ele está dentro das normas e especificações sem nenhuma ressalva. Não é uma ideia tosca, que você achou uma solução incrível, que é justamente, cara, usar isso daqui sem hélice. Quando você vê pronto, é tão óbvio. Pois é. Né? Você fala, velho, mas é claro. Mas e para ter essa ideia? Né? E para tornar isso óbvio e para fazer. Né? Então, cara, de verdade, acredito que tudo isso aqui que a gente está conversando aqui, dentro desse universo de drone em transmissão, cara, é um conhecimento muito realmente diferenciado, tá? Não vejo conteúdo aqui disso, não vejo muita gente explicando isso aqui que você explicou. De antemão, te agradeço, cara, não só por ter aceitado o convite para a gente vir aqui bater o papo, mas, cara, por estar totalmente aberto a mostrar o que você faz. Queria deixar aqui um espaço, cara, para você também deixar teus contatos, cara, quem quiser te contratar, quem quiser te pôr aí nas transmissões, fica à vontade aí, olhando para a câmera ali, como que a galera pode te achar para te chamar para trabalhar. Perfeito. Eu que agradeço, cara. Eu fiquei honrado com um convite desse que você me fez. Nunca fiz. Esse é o primeiro podcast da vida que eu faço. Mandou super bem, cara. Né? Não foi por falta de desenvoltura. Eu vim disposto a não guardar nenhum segredo, nada do que está aqui é segredo. Só tem uma enorme bagagem aqui, né? De 3 anos fazendo isso aqui já, né? Meus contatos estão lá no Instagram, como você me achou, é muito mais fácil por lá. Mabdrone FPV, lá eu coloco alguns voos, lá você consegue ver toda a minha trajetória desde quando eu comecei a montar meu primeiro drone, tá lá, tá tudo registrado lá. Por isso que eu digo que não tem segredo nenhum aqui, porque a montagem disso aqui eu fui compartilhando com a comunidade, né? Dos drones. A ideia inicial era compartilhar com a comunidade dos drones. E isso se espalhou para o público comum. Quando você
entrou na questão da transmissão ao vivo, você não está mais falando para o droneiro, você está falando para o telespectador. Com certeza. Porque é aquilo que a gente está falando, da experiência que o cara vive assistindo isso, cara. É totalmente diferente. Não tenha dúvida que a experiência do cara que está lá sentadinho no sofá, ou está ali no celular, ou está no computador, é diferente quando você consegue incluir um drone ou uma câmera on-board, não tenha dúvida. Eu queria finalizar com alguns agradecimentos do pessoal que me ajudou a chegar. Claro. E olha só que engraçado, que interessante. Quem me ajudou a chegar nisso aqui não foram os droneiros. Os droneiros me ajudaram a, talvez, montar, aprender isso aqui. Mas eu não conseguiria chegar até aqui se não tivesse quem deixasse eu voar. Quem deixasse eu fazer os eventos. Essa é a parte mais difícil. Você montar isto aqui não é a parte mais difícil. Você está montado e como você vai voar? Quem vai deixar você voar é a parte mais difícil. Então eu queria fazer um agradecimento para esse pessoal que me deu a oportunidade de eu estar lá na pista, batendo, quebrando, voando, testando, entendendo. Validando, né? Pivotando. Exato. Hoje eu tenho uma caixa do Dr. Bujinganga aqui, baseado em um monte de experiência que eu tive no passado com esta galera que me deixou testar. Né? Então eu vou pegar nos primeiros lá que me deixaram voar. Né? O pessoal do Esquadrão do Kart, do Speedland lá, o Rodrigo CVV, né? É um cara que abriu as portas para mim lá, me deixou voar lá. Agradecimento para você, Rodrigo. O cara lá na aldeia, o Marcelo Carriço, do CDKA Corujão, também eu voei muito na aldeia lá, com o aval dele, com ele deixando eu voar. E aí, quando o drone tinha algum problema, caía na pista, o fiscal dele ia lá e resgatava para mim. Foi um barato, né? Para o Wellington, o Tom, da KGV, certo, Tom? Obrigado. Foi um baita laboratório. Eu estive com ele nesse fim de semana fazendo o brasileiro. A gente ficou 2 dias inteiros juntos, né? Ele até enjoou de ver minha cara. Né? Para o pessoal da FATV, que aí já é um outro estilo de transmissão, né? Falando lá daquele estilo, né? De transmissão, eles operam com várias câmeras, corte, o diretor chamando na orelha, né? Então, o Portuga, o Santini, agradeço vocês também. O pessoal lá de Birigui, né? O pessoal lá do Luiz Bianchi, o Maltinha. Fábio Malta, que é isso. O Fábio Malta, ele tem uma coisa parecida com o Tom, né? Ele também filma, faz OBS, narra, é uma galera com talento impressionante. Né? Gente boníssima. Não adiantaria nada, então, eu saber e montar tudo isso se eles não me deixassem voar. Foram eles que me deixaram voar, eles que me deixaram testar, eles que me deixaram errar para eu chegar nesse ponto que eu estou hoje. Né? E eu quero um dia trabalhar com a sua equipe. Com certeza. Quando eu te chamei, na real, eu te chamei porque eu queria te contratar. Aí acabou que eu fui fazer a Copa Brasil, né? E acabou que a gente não conseguiu incluir ainda, mas ainda chegará esse momento, cara. Pô, eu faço questão, porque eu acho que realmente... sorte de quem conseguiu convencer o cliente a pôr o trabalho dele, porque, cara, é realmente diferenciado, cara. Então era isso, Ricardo, que eu queria passar, agradecer todo esse pessoal e agradecer você também por esse espaço aqui. Incrível, cara. Precisando, estamos aí. Muito bom. Pô, super agradeço de verdade. Antes de finalizar, eu queria deixar aqui alguns recados, tá, galera? Primeiro, a gente tá com essa página aqui no YouTube. Então, cara, segue a gente aqui, se inscreve nesse canal. Esse podcast, a gente vai falar muita coisa legal do mercado de transmissão ao vivo, né? Pô, hoje aqui eu não chamaria nem de videocast, chamaria isso aqui de aula, né, cara? Porque, pô, a gente realmente aprende muito aqui com isso. Então, cara, segue a gente lá no YouTube, tá? É a página do estúdio que a gente está usando aqui, que é Estúdio 13. Então, lá no YouTube é só se inscrever que você vai receber muito conteúdo legal. Outro lugar para você entrar é no nosso Instagram. A gente tem um Instagram que chama Técnico de Transmissão e lá, além dos cortes do podcast que a gente está gravando aqui, vão entrar vários conteúdos muito legais. Já tem um conteúdo muito massa lá. Então, cara, entra lá que vai ajudar muito a gente nessa divulgação. Um terceiro recado aqui, não menos importante, é, cara, aqui a gente está fazendo esse podcast, a gente está usando o VMix. Né? O VMix, a gente usa ele para fazer aqui toda a nossa logística de gravação. O VMix não é só para transmissão. No caso, esse episódio, a gente está fazendo ele gravado e o VMix super serve para fazer gravações também, tá? Não só transmissões. E queria deixar aqui o contato, cara, da TH Tech, que é um dos 2 únicos revendedores nacionais autorizados da VMix.
Tá? Eles, pô, têm um suporte muito legal. Se você quer comprar o VMix, não me pergunte como, cara. Eles conseguem te fazer um preço. Se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, no meu link, pelo meu link, você vai comprar o VMix com esses caras mais barato do que você compra no site da VMix, tá? Não sei como, sei que é oficial, não tem nenhuma gambiarra aqui. Claudeir, ele faz isso em escala grande, então ele consegue ter um valor diferenciado. Então, cara, Claudeir, obrigado pelo suporte. Entra lá, fala com o Claudeir, cara, ele vai te dar um suporte de VMix impressionante, tá? Por último, cara, gosto muito de deixar claro a gratidão que eu tenho por quem trabalha comigo. Queria deixar aqui meu abraço para o Fernando. O Fernando está sendo nosso operador técnico hoje aqui. Fernando, cara, é um cara que comprou meu curso de transmissão, me ligou, falou que queria vir aqui conhecer o estúdio, veio aqui, abriu o VMix, me mostrou que ele tinha pego a manha já, e hoje em dia o cara está aqui trabalhando, né? Acho que faz 15 dias que ele comprou meu curso e ele já está aqui com emprego, trabalhando. Então, Fernando, obrigado, super agradeço a tua participação também. E, galera, é isso, fica aqui meu agradecimento. Pô, hoje foi mais um papo muito interessante, com pessoas interessantes, né, com histórias interessantes, e acredito que esse conhecimento aqui que o Tom deixou aqui pra gente, cara, se você quer entrar nesse mercado de transmissão ao vivo, cara, com drone, assiste esse podcast aqui que eu tenho certeza que você vai aprender várias manhas, né, cara? A gente sabe que, pô, você pode sair comprando as coisas, mas antes de sair comprando, estuda um pouquinho, né, Tom? O acesso tá aí, mas nem todo mundo sabe exatamente o que comprar, o que fazer. Então, Tom, obrigado, cara, de verdade. Super agradeço. Até o próximo episódio com mais pessoas interessantes, com histórias interessantes. É isso aí, valeu.